Uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE e do Ministério da Saúde revelou um quadro preocupante sobre o uso de ultraprocessados na alimentação do brasileiro. 57 mil pessoas morreram antes da hora no Brasil só em 2019 por causa do consumo de alimentos ultraprocessados. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas pelos alimentos, como óleo, açúcar, amido, proteínas, gorduras, derivadas constituintes de alimentos, como as gorduras hidrogenadas e o amido modificado, ou também podem ser sintetizadas com base na matéria orgânica, como o petróleo e o carvão. Aromatizantes, corantes, realçadores de sabor, todos os tipos de aditivos que fazem o produto ter essa propriedade atraente. Devido a essas características apresentadas dos alimentos ultraprocessados, eles colocam com que eles formem uma atração para a gente. Esses alimentos, além dessa atração, eles possuem uma facilidade de preparação, um baixo custo. Isso torna o alimento ultraprocessado bastante inserido na dieta da população brasileira. O problema, no entanto, não está nessa inserção, mas sim de que os alimentos ultraprocessados são desbalanceados nutricionalmente. Os alimentos ultraprocessados podem gerar diversos problemas para as pessoas que os consomem, pois, quando consumimos alimentos ultraprocessados, a microbiota intestinal é degradada. Ou seja, a flora intestinal, a mesma que digere todos os alimentos que nós comemos, fica defasada em relação às bactérias boas e ruins do nosso organismo. Sobre os sintomas relacionados à ingestão de alimentos ultraprocessados, podemos citar a má digestão, refluxo, azia e mais uma série de coisas que podem acabar danificando a vida de quem consome esses alimentos. No Brasil, cerca de 57 mil pessoas morreram de forma diretamente ligada ao consumo de alimentos ultraprocessados. Essa pesquisa foi realizada pela USP, Unifesp, Universidade de Santiago do Chile, e também afirma para todos que se 21% do consumo de alimentos ultraprocessados fosse reduzido, mais de 5 mil pessoas poderiam não ter perdido as vidas por conta desses alimentos. Vale ressaltar que todos os alimentos têm uma tabela atrás. Essa tabela mostra exatamente a composição do alimento. Quando uma pessoa for ingerir um alimento, ela deve olhar essa tabela, pois ela vai ter noção do que ela está ingerindo, do que ela está colocando para dentro do seu corpo. Afinal de contas, o nosso corpo é a nossa vida. Ou seja, como diz a frase, nós devemos embalar menos e descascar mais. Tendo em vista o impacto que esses alimentos causam na saúde do mundo, é de se esperar que na sociedade brasileira esses não sejam adotados para o consumo de água. Bom, essa afirmação é, em partes, verdade. Até porque, se tratando de alimentos ultraprocessados do cotidiano, envolvem muitos outros aspectos além da vontade própria. Como, por exemplo, falando de aspectos sociais, você pode citar o impacto de propagandas que muitas vezes anunciam esses produtos como parte de uma sociedade específica que os consome como forma de parecer legal. Como, por exemplo, o consumo de energético por jovens, que muitas vezes é exposto nas redes sociais como sinônimo de ser um jovem com muitos amigos, muito legal e tudo. Falando de aspectos econômicos, você pode citar o impacto em agricultores locais, que muitas vezes têm diminuição na renda e nas vendas por conta do impacto dos ultraprocessados no mercado. Já que, se tratando de trabalhadores cansados que chegam em casa sem tempo, você está falando de um alimento que exige menos tempo para ser preparado, muito mais simples e muito mais prático e muitas vezes mais saboroso pela quantidade de aditivos que tem em sua composição. Sendo assim, as pessoas optam pelos ultraprocessados não somente por vontade própria, como as pessoas dizem que é fácil se livrar desse consumo deliberado, e sim por consequência de uma sociedade que premia as pessoas que consomem deliberadamente com uma perspectiva de sucesso, como, por exemplo, dos jovens com energético, e também do quesito do preço, que
porque muitas vezes alimentos ultraprocessados são mais baratos do que alimentos saudáveis. Pesquisa da UFRJ, em parceria com a USP, mostra que 98,8% dos alimentos ultraprocessados no comércio brasileiro têm quantidade excessiva de sódio, gordura e açúcares livres, o que prejudica drasticamente a saúde. Em países de alta renda, eles costumam relacionar a produção e o consumo com a perda de biodiversidade. Mas o que é biodiversidade? É a variedade de toda a matéria viva, incluindo riquezas de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Já que ingredientes geralmente de origem animal, como óleo de palma, cacau e café, causam mudanças no uso da terra, degradação do solo e emissão de gases de efeito estufa. E problema com a qualidade e a escassez da água. Em 2022, o Brasil gerou 13,7 milhões de toneladas de plástico, equivalente a 64 kg por pessoa. Por terem longa validade, os ultraprocessados dependem de muitas embalagens, o que acabam transformando em resíduos descartados no meio ambiente. Empresas tradicionais açucaradas estão entre as maiores poluidoras desse descarte. Além disso, a sua cadeia produtiva exige muita energia desses alimentos, já que passa por etapas industriais extras e também a longa distância até o consumidor. Quando nós pensamos em formas de resolver, a primeira coisa que vem à mente é a gente só parar de consumir, né? Só que como nós já vimos nesse vídeo, nós não podemos só cessar a produção de alimentos ultraprocessados, infelizmente. Porque os alimentos ultraprocessados, eles constituem tanto um pilar econômico quanto um pilar na alimentação do brasileiro. Não no sentido que eles são necessários nutricionalmente, mas eles são necessários porque muitas pessoas não têm condição de substituir esses alimentos por outros alimentos considerados mais saudáveis. Os alimentos ultraprocessados são aproximadamente 1/4 da alimentação do nosso povo. Eles são quase 23% do que nós comemos. Então, pela falta de um alimento para substituir eles, nós não podemos só cessar sua produção. Então, a melhor opção é irmos diminuindo gradualmente o consumo desses alimentos para depois, assim, nós conseguirmos totalmente transformar nosso país em uma nação saudável. Um meio que encontramos para poder solucionarmos esse problema são as políticas públicas. Políticas públicas essas que nos permitem reger um limite máximo e mínimo de ingredientes em um alimento para que ele possa ser considerado saudável. Políticas essas também que ajudam a gente a conscientizar o povo, porque ainda tem muita gente que não tem conhecimento de como alimentos ultraprocessados ou com altos níveis de sódio, gordura, de açúcares, eles são prejudiciais e eles podem causar até uma morte precoce. E as políticas públicas também permitem que a gente consiga fazer com que esses alimentos, que são os in natura, né, que são geralmente mais caros, fiquem mais acessíveis para aqueles que geralmente não têm acesso a eles. Por exemplo, como a reforma tributária, que traz esse método da cesta básica, que os alimentos que são considerados essenciais para a alimentação do brasileiro, eles eles são zerados a alíquota deles, entendeu? Eles não pagam mais o imposto, eles têm a isenção do imposto, e assim eles ficam mais baratos e mais acessíveis, incentivando assim que as pessoas comprem mais aquele alimento, como comprar mais uma banana, uma maçã, porque agora está mais barato, agora dá para comer, não precisa comer passatempo. No entanto, o país ainda está carente dessas políticas. Nós necessitamos de mais projetos que visam a saúde do brasileiro, para que possamos, então, nos livrar dessa dependência alimentar.